Boa tarde, começa agora o nosso Band Empresarial, aqui do auditório da FIEB, para cobrir a Bahia Export, Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transporte. Muita coisa interessante para cobrir todo esse ecossistema tão importante para qualquer empresário e, evidentemente, tendo a participação do poder público e das agências. Fique com a gente que você vai gostar. Sou Azevedo Filho. E o nosso Band Empresarial aqui, tendo a honra de conversar com o coordenador desse evento maravilhoso, empresários, toda a área pública, nos seus governantes, fazendo um papel muito interessante aqui de trazer conteúdo e informação fundamental no fórum organizado por esse meu amigo Fausto. Prazer estar aqui com você, organizando esse evento maravilhoso. Prazer meu, querido Azevedo, obrigado a você pela parceria, obrigado a todo mundo da Band que está sendo super parceiro desse evento, né? O Band Empresarial não podia estar longe de um evento, né, de logística, infraestrutura e transporte. É o primeiro fórum do Bahia Export, né? Estamos aqui em 2 dias aqui na sede da FIEB, falando de logística, infraestrutura e transporte, um tema muito importante, né, para o nosso estado, para a nossa economia, onde a gente está juntando os principais players do privado com o setor público, seja ele municipal, estadual e federal, agências reguladoras, órgãos públicos, para justamente discutirmos, né, Azevedo, logística. Porque se a gente não tem esse planejamento, a gente não vai para lugar nenhum. O Brasil não cresce em números absolutos há mais de 20 anos. Verdade. E os governos não fazem planejamento de Estado. Os nossos governantes acabam fazendo planejamento de governo, muito imediatistas. Então a nossa provocação aqui é justamente essa, e em identificar caminhos para que a gente possa, de fato, termos proposições efetivas de logística, que basicamente é planejamento, né? A gente tem aqui a Baía de Todos os Santos, que é essa dádiva que Deus nos deu, você sabe que o Porto de Salvador, que tem o maior calado do Brasil, né? A maior profundidade para navios. Temos 11 portos na Baía de Todos os Santos, mas nenhuma ferrovia. Veja você a problemática de escoamento desses produtos, né? Seja para chegar e para sair. Nós temos aí esse gargalo da Via Bahia de anos sem resolver. Que finalmente parece ventila-se que sai. Mas aí você tem todos os produtos que vêm principalmente do oeste do estado, seja soja, milho, né? Os fertilizantes que vêm para a Bahia, para irem para lá, ficam aí presos na estrada. Antigamente a gente ia para a Feira de Santana com 1 hora e 15, 1 hora e meia. Hoje em dia é uma verdadeira loteria para você andar 100 quilômetros. Talvez não seja também o melhor caminho também. É um dos caminhos, claro, a gente está muito pautado na rodoviária, mas tem um ferroviário, como dito por você, que está completamente defasado. A gente também está discutindo. Tem a questão da renovação aí da FCA com a VLI aí, vamos ter uma audiência pública agora no começo de outubro, é um tema muito importante que a gente não está olhando com os devidos atenção que deveria. Então tudo isso está sendo discutido aqui nesses 2 dias, e vocês que não puderam estar aqui vão acompanhar um pouquinho do que acontece nesses 2 dias aqui na tela da Band. E me fale, Fausto, o que é que você vê como o principal desafio? A gente estava conversando aqui, se a gente vê diversos órgãos, diversas agências, mas tem um desafio que é a questão do investimento, em primeiro lugar, que tem que ser feito, e gerar as condições pela parte do público para que esse empresário possa, de alguma forma, colocar o seu dinheiro, estar envolvido nesse processo. Como você vê isso? Hoje a gente teve um painel muito importante com a Procuradora-Geral do Estado, Bárbara Carmadelli, com o Ministério Público, com o Pedro Maia, com a Diretora-Geral do INEMA, Maria Amélia. E o que o empresariado cobrou e pediu é previsibilidade. Perfeito. O que o Estado precisa dar é previsibilidade. Não é razoável a gente ficar aqui esperando anos, por exemplo, uma licença ambiental de um projeto sair. Ninguém está dizendo que não tem que ter uma fiscalização. Mas a gente não é razoável, é 1 ano, é 1 mês, é 5 anos, que seja, mas a gente precisa ter um tempo, e esse tempo precisa ser cumprido. Então foi uma coisa que foi cobrado isso, e o INEMA principalmente, regulação fundiária, outro tema muito sensível, né, que envolve muita questão, principalmente das energias renováveis. Hoje a Bahia é o maior polo de energia renovável, quando você junta solar e eólica, então a gente é protagonista nisso. A mineração, a Bahia hoje é o 3º estado em produção mineral, mas é o estado mais diverso. A Bahia é um celeiro
de grandes ativos e a gente só precisa ser, de fato, a locomotiva disso aí. Bahia é 40% do PIB do Nordeste, pra você ter uma ideia. A Bahia faz fronteira com 8 estados da federação. A Bahia tem o maior litoral do Brasil. Então, assim, a gente tem tudo. Deus foi muito generoso conosco. Eu sempre digo que Cabral não parou aqui à toa. Cabral sabia que vinha para cá e a gente é o berço disso aqui tudo. Então, a gente tem que saber fazer as coisas certas, ter diretrizes, né? Aproveitar agora a presença do ministro Rui Costa, sendo o ministro chefe da Casa Civil, o ministro mais importante do governo, usar essas relações, o senador Jacques Wagner, líder do governo, e no privado a gente tem o nosso querido Ricardo Albampre, da CNI, João Martins, na Federação da Agricultura, a gente tem uma bancada federal muito forte, a gente teve aí tanto Elmar Nascimento como Antônio Brito aí querendo serem presidentes da Câmara, enfim, a Bahia tem que ser protagonista, sim, como sempre foi, mas mais do que nunca, né? Porque sem geração de emprego e renda, a gente não vai para lugar nenhum, né, meu amigo? Perfeito. Você, de parabéns aí pela condução desse processo. Vamos participar disso e cada vez mais conte com a gente, Fausto, para a gente poder estar ajudando no que for possível, principalmente esse lado empresarial. Você que está vendo, empresário, devia estar aqui, se juntando aqui para poder entender com os caminhos que estão sendo traçados, né, Fausto? Obrigado a vocês mais uma vez, parabéns pela cobertura, parabéns pelo seu programa, sou o seu telespectador, seu ouvinte, obrigado, seu amigo, e conte sempre comigo aqui. Prazer grande. Juntos. Abraço. Se liga na Band. E agora a continuidade do nosso Band Empresarial com Fabrício Julião, que ele é CEO do grupo Brasil Export, que está promovendo, junto com o nosso querido Fausto aqui da Bahia Export, esse evento maravilhoso. Parabéns primeiro pela iniciativa, Fabrício, e depois, o que é que você está entendendo e por que a escolha da Bahia? Olha, a Bahia, ela é uma escolha natural, Azevedo. A Bahia, essa parte da questão do desenvolvimento através do setor da logística, da infraestrutura, é fundamental para o crescimento. Eu tenho uma tese que a Bahia precisa voltar a ser protagonista da região Nordeste. E o setor, logicamente, que a gente está falando de portos, aeroportos, ferrovias, é um setor transformador. Além de toda a parte de geração de emprego, de geração de renda, de impostos, a contribuição para o desenvolvimento de qualquer região é impressionante. E essa é a nossa grande proposta, é trazer uma pauta positiva, enxergar o que precisa ser melhorado, mostrar os desafios do setor. O pessoal sempre fala muito da eficiência nossa da porteira para dentro, e é verdade, o agro não para de bater recordes. Nós temos uma eficiência não pública, porque as pessoas têm esse desconhecimento, que é da porteira para dentro dos portos. Os nossos terminais são terminais modernos, mas nós temos uma ineficiência exatamente da porteira do agro à entrada do porto. Eu percebo, Fabrício, como sendo um problema, vamos colocar dessa forma, mas sistêmico. Ou seja, na verdade tem que envolver o jurídico, porque tem que ter o entendimento, tem que envolver as agências, porque não pode levar tanto tempo para conceder um alvará, para conseguir uma licença, enfim. O que é que você entende que seja o caminho primeiro para que isso possa acontecer pós-debate? Sim, nós temos uma questão óbvia, uma equação óbvia, que o agro cresce muito mais do que a nossa capacidade de produzir rodovias, ferrovias e acessos. Perfeito. Isso, logicamente, cria, né, um certo colapso. Nós temos uma questão de falta de planejamento. Eu bato muito nisso em todos os regionais que eu participo, em todos os fóruns, nós viajamos o Brasil todo, e nós temos essa questão de acesso como um problema comum, porque falta planejamento. Nós tínhamos que já estar discutindo, não é em razão dos problemas atuais, é já pensar no futuro, é já começar desde já, porque se demora, se a gente iniciar já a discussão, ainda vai levar um tempo para poder ficar pronto. A gente vai levar um tempo para poder ficar pronto. Porque nós temos as questões de licenciamento ambiental, nós temos depois a questão da obra mesmo, e tudo isso, o que vai continuar acontecendo? O agro vai continuar crescendo, as cargas vão continuar aumentando, e essa é a nossa proposta. Nós temos que trazer cada vez mais essas cargas aqui para o Estado. Nós precisamos, com isso, aproveitar a questão da celulose, né? Polo petroquímico, mineração. Nós temos aqui estruturas de commodities muito importantes para a economia nacional. Então, é uma proposta de um fórum permanente. Todos os nossos regionais, eles são fóruns permanentes. Nós estabelecemos um conselho técnico aqui na Bahia. Roberto Oliva é o presidente desse conselho técnico. Mas nós temos, neste momento, os grandes empresários participando e multissetorial. Isso também é muito importante. Perfeito. Então, pela primeira vez, nós conseguimos colocar na mesma mesa até empresas concorrentes.
E teria assim um benchmark a ser seguido? Onde é que você vê que tem experiências que já são exitosas, que já estão acontecendo e que pode dizer o seguinte, olha, se lá fez porque a Bahia é tão rica e com tantas coisas para poder ser exploradas? Olha, eu vou trazer então um pouco da origem do Brasil Export. Nós começamos em 2003 com o Porto de Santos. Perfeito. Naquela ocasião, o Porto de Santos vivia uma decadência absurda, porque os empresários não conseguiam sentar na mesma mesa. E eles começaram a trabalhar para prejudicar um ao outro. Foi quando eu falei, pessoal, Porto vai acabar. Porto vai acabar e vocês estão destruindo o Porto. E nós começamos um processo difícil no início, né, de colocar todas, mas um processo que em 2018 nós tínhamos todo o setor portuário presente dentro do Santos Export. E então, eu sempre falo o seguinte, nós criamos ali uma estrutura que foi inclusive que nos deu muita coragem para em 2019 anunciar o Brasil Export e fatiar o Brasil. E aí nós passamos a encontrar exatamente aquilo que nós encontramos lá atrás, vimos lá atrás, né? Que nós tínhamos, no primeiro momento, regiões completamente isoladas, autoridades portuárias que não se conversavam, que não se entendiam, e nós passamos a criar essa grande integração. Hoje nós temos dentro da estrutura do Brasil Export mais de 700 conselheiros espalhados pelo Brasil todo. Abrimos Singapura, abrimos Portugal, abrimos o Mercosul, e temos, logicamente, desafios até com conselhos interligados. Então hoje nós temos um conselho de SG, que é uma pauta muito importante do setor. Nós criamos um conselho feminino para inserir cada vez mais as mulheres neste ambiente de trabalho, que é um setor que precisa receber realmente essa mão de obra qualificada, muito importante. Nós criamos um conselho de tecnologia. Eu viajei já algumas vezes para Singapura, Porto de Singapura, que é o mais eficiente do mundo, só é eficiente porque tem muita tecnologia, né? E criamos um conselho internacional. Então, essa rede toda de relacionamento, e a partir daí nós passamos a nos conhecer, né? Então nós temos, às vezes eu estou viajando, encontro um conselheiro do Centro-Oeste, encontro um conselheiro do Norte, e aí em outubro nós temos a grande edição do Brasil Export, então mês que vem, né? Já estamos mês que vem, porque nós estamos no finalzinho do mês. Mas daqui a 15 dias, a grande edição do Brasil Export, em outubro, onde nós reunimos mais de 500 pessoas presencialmente e aí o nosso público online com mais de 10 mil pessoas assistindo. Fabrício, agradecer demais que você está trazendo isso aqui para a Bahia, junto com o nosso amigo Fausto, e dizer para você que comunica mais isso. Precisamos realmente comunicar, porque é um evento extremamente importante, não só isso, não, tudo que está saindo dele, para que a gente possa dar cada vez mais noção à sociedade de tudo isso que está acontecendo e, quem sabe, inseri-la junto, porque sem dúvida nenhuma vai ser fundamental e ela que vai ter o grande benefício dessa junção do que vocês estão fazendo. Bem-vindo ao nosso Banho Empresarial. Obrigado, Azevedo, obrigado pela oportunidade. Você é uma referência aqui na Bahia e eu estou muito feliz em estar neste espaço importantíssimo do setor empresarial, divulgando um pouco da nossa trajetória. Obrigado. Banho Empresarial, já conversamos aqui na Bahia Export com a lado público, já conversamos com o lado organizador e agora tendo o prazer de receber a área privada, o empresário Tiago Andrade, CEO do grupo Petro Bahia. Prazer estar com você aqui no nosso Banho Empresarial, Tiago. Obrigado, Azevedo, mais uma vez pelo convite. Nada, e me diga aí, eu vi que você participando aí de um painel super interessante, falando sobre transição energética. O que é que você viu, o que é que você está achando do evento? Olha, acho que esse evento é um evento super relevante. A discussão em cima de infraestrutura e de logística no país é algo latente e que é uma discussão que precisa ser contínua, né? Os desafios que a gente enfrenta no desenvolvimento e na operação logística, como área geradora de renda, de produção e a base, praticamente toda a produção brasileira, ela passa pela logística rodoviária, na qual a gente tem uma participação considerável no fornecimento de combustíveis. Então o desafio logístico nosso ele é imenso, movimentando cargas de norte a sul do país, mas principalmente aqui da região do Nordeste para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste, para o Norte. Então parte dessa estratégia ela é naturalmente desafiadora quando se trata das dimensões do país e dos desafios logísticos que a gente tem de infraestrutura, inclusive. Então, a parte do painel aqui nos coube, né, discutir um pouco dessas questões das dores enquanto operação logística. Do outro lado também a gente viu, teve a oportunidade de apresentar um pouco da agenda de infraestrutura e de transição energética, que é onde a Petro Bahia hoje, modéstia à parte, está se diferenciando no mercado. Como distribuidor de combustíveis, a gente hoje se identifica muito mais como distribuidor de energia ou de soluções de mobilidade efetivamente do que qualquer outra coisa.
Na área de transição energética, a Petrobahia hoje tem um investimento da ordem de 150 milhões junto com um parceiro num projeto de liquefação de gás natural no sul da Bahia, em Itabuna, com foco a atender a quase 1.000 quilômetros de raio a partir dessa unidade. E esse é um projeto que vai levar gás natural para quem está fora do duto, longe do duto, principalmente indústrias na região de Brumado, indústrias mineradoras, enfim, tem um potencial enorme nesse mercado, como fonte alternativa ao GLP, ao carvão, enfim, as fontes energéticas que são mais poluidoras do que diminuindo a intensidade de carbono de alguns desses produtos. Que no mercado internacional, alguns desses de exportação têm uma representação ainda maior, então tem uma relevância importante. Parte do nosso investimento está associado também a levar essa solução para as rodovias e permitir, aí hoje tem muitas grandes transportadoras que estão com frotas de 100, 200 veículos a gás. Então a ideia nossa é permitir que eles tenham pontos de parada, pontos de abastecimento ao longo dessa rota, trazendo produto do sul do país, do sudeste, enfim, para a região nordeste ou para a região norte, dentro dessa modalidade. E o outro investimento representativo que a gente está fazendo é o investimento junto com a Impacto Bioenergia e com a JH Sementes, que é uma usina de etanol de milho na região de Jaborandi, no oeste da Bahia. Esse é um projeto que é muito relevante para o estado, é estruturante. A Bahia hoje importa 80% de todo o etanol que consome aqui no estado, então tem um potencial enorme nessa oportunidade, sem falar que é uma unidade de produção que vai produzir ração animal, vai produzir CO2 biogênico, tem a perspectiva de produzir SAF lá na frente, então tem toda uma cadeia de negócios inserida dentro desse contexto que vai botar a Petrobahia em outro patamar. Concordo plenamente. A gente hoje é a 14º maior faturamento do Nordeste, a gente vai faturar 10 bi esse ano. Em 2023 a gente foi o 14º faturamento do Nordeste, tem uma representação importante sob o ponto de vista de mercado de distribuição de combustíveis, mas a gente entende que o nosso papel ele não está só associado à distribuição de combustíveis fósseis, mas a gente precisa, para estar inserido num novo contexto de mercado que passa por processo de transição energética, naturalmente o eixo é biocombustíveis, né? E alternativas, a exemplo de soluções de energia elétrica, de energia solar e, no nosso caso, gás natural, a gente entende que são elementos de um processo de transição que a gente está vivendo. Eu diria, outro dia a gente teve uma participação num painel nosso planejamento estratégico em que um parceiro nosso falou assim, olha, a era da pedra não acabou por falta de pedra e a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Perfeito. Então tem uma integração energética que no final das contas vai precisar encontrar os seus papéis e os diferentes nichos que essas indústrias vão naturalmente estar inseridas e capturar. E na agenda de mobilidade, que é a nossa principal agenda hoje, o papel do gás natural a gente entende que é um papel relevante, o papel do biocombustível, sem dúvida alguma, dada a potencialidade da Bahia, do Brasil e da demanda que existe hoje, fora a demanda, porventura, que tem potencial de crescimento, vai permitir a gente se colocar numa outra posição. Só dar os parabéns, dizer que conte sempre com a gente, Thiago, aqui para poder estar mostrando um pouco isso, porque é o que eu vejo, ou seja, às vezes olha meramente a Petrobahia como distribuidor de combustível. É verdade. E tem muito mais coisas que vocês estão fazendo aí por essa tão diversidade e chegar nesse patamar, e esses números que estão sendo alcançados não são à toa. Obrigado, Azevedo, pela oportunidade de compartilhar um pouco de Petrobahia. Eu diria que parte desse desenho e do sucesso nosso está associado a um processo de uma ética concorrencial muito grande, reputacional, que é algo que nos diferencia no mercado hoje. E um outro aspecto que eu diria que é extremamente relevante também é o foco em eficiência operacional. Né? E isso passa por essa discussão do Bahia Export aqui, que é uma pauta super relevante. Enquanto a gente não azeitar esse ecossistema, né? A gente não vai conseguir trabalhar o nível de eficiência que precisa. E o Band Empresarial agora, vamos entrevistar a CBPM na pessoa do seu presidente, Carlos Borel, que está fazendo um trabalho maravilhoso, desenvolver uma empresa tão importante para nosso estado. Borel, prazer estar com você aqui em nosso Band Empresarial. Obrigado, Azevedo, eu que agradeço o convite. Nada, e a gente está aqui num evento trazendo de alguma forma a Bahia para poder ter o seu protagonismo de volta. E eu, em conversas e conhecendo um pouquinho mais da CBPM, percebo o quanto esse protagonismo está sendo feito por ela. Me conta um pouquinho mais como é que está o atual momento da CBPM, Borel. Azevedo, importantíssima a sua pergunta, né? A Bahia é o terceiro maior estado, né, de produção mineral do país.
líder em investimentos em pesquisa mineral, né, desde 2014. Então hoje a gente representa praticamente 1/3, né, dos investimentos em pesquisa mineral do país. E a CBPM, há 52 anos, quando foi criada justamente para isso, né, para realizar pesquisa mineral no estado da Bahia. Hoje nós estamos indo além da pesquisa mineral, né? A gente, cumprindo a missão que o governador determinou, nós estamos fomentando, né, a mineração no nosso estado. Então a gente tem um compromisso, né? Nós temos um compromisso hoje de deixar um legado positivo aonde a nossa mineração atua, né? Nas comunidades aonde a nossa mineração atua. Então hoje nós temos feito alguns acordos de cooperação técnica, né, com algumas secretarias de Estado que ajuda a gente a transformar, né, a vida das pessoas através da mineração, né? Então, ao longo desses 52 anos, né, nós viemos pesquisando e hoje estamos atuando nessa parte do fomento à mineração. E aí me vem uma pergunta muito interessante. Eu vejo sempre falar que Minas é o primeiro lugar e tal, que a Bahia fica em terceiro, mas quando a gente vê a diversidade de minério, eu acho que a gente tem um trabalho muito maior do que o deles, não é não? Excelente. A Bahia é muito estratégica. Eu digo sempre, e nos eventos que a gente tem participado, que a Bahia é a bola da vez na mineração, né? Por quê? Porque essa diversidade, e aí, Azevedo, eu quero dar uma ressaltada na CBPM, claro, porque hoje a CBPM possui uma área, né, no norte do estado, né, e é uma área pobre, né, uma área que não está ainda muito desenvolvida, e é uma área onde tem os minerais da transição energética, né? Então, a Bahia, ela foi muito privilegiada, no nosso país, especificamente também a Bahia, pela mãe natureza, vamos dizer assim, né? Porque essa área que a CBPM possui, ela vai transformar, né, socialmente, ambientalmente e economicamente diversos municípios do nosso estado, né? Por quê? Porque essas áreas que possuem esses minerais da transição energética, a gente sabe que hoje uma transição para uma economia de baixo carbono, ela não existe, é praticamente impossível, né, sem os minerais críticos e estratégicos que a Bahia possui, né? Então, hoje a gente possui esses minerais, né, a demanda, né? Eu ouso dizer que nós somos os artífices do futuro. Perfeito. Né? Então, eu sou muito orgulhoso, né, de estar nesse momento da CBPM, no momento que urge essa necessidade de descarbonização, de transição para uma economia de baixo carbono, né? E a CBPM está preparada, né, para a gente colaborar com esse futuro que a humanidade precisa. O que me chama a atenção e que eu gosto muito do Bahia Export, que é o seguinte: não adianta também a CBPM fazer de tudo, fazer a parte dela e, na verdade, ter outros pares que tem que estar envolvido, que sem dúvida nenhuma passa pelo que aqui está sendo discutido: infraestrutura, logística, Excelente. Transporte, né? Excelente. É importantíssimo esse evento justamente por isso. A área que eu estava comentando com vocês mais cedo, lá no norte do estado, a gente tem um grande desafio, né, que é o quê? A logística. Né? Então, para isso, nós desenvolvemos um acordo de cooperação técnica com a Codeba, né, para justamente a gente fazer estudos de viabilidade, né, do escoamento daquela produção. A gente sabe que mineração é uma coisa de longo prazo, mas se a gente não fizer o planejamento necessário, né, a gente pode ter problema lá na frente. Então nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a Codeba para justamente já atuar, né, no escoamento da produção do norte, que possivelmente vai ser via uma hidrovia ali no Rio São Francisco. Ah, que então, maravilha. Esse evento é extremamente importante por isso, né, para a gente estar discutindo essa questão da logística, da infraestrutura necessária, né, para desenvolver a produção, principalmente da mineração no nosso estado. Digo para você o seguinte: temos hoje vasta diversidade, temos hoje uma grande área de produção, temos, de alguma forma, pessoas preparadas. Eu acho que esse é um ambiente, né? Às vezes que eu fui, percebi também a questão técnica, educação, produção, qualificação, e isso, de alguma forma, a CBPM também tem trabalhado muito, né? Exatamente, Jair, perfeito. A gente tem uma equipe técnica muito bem preparada, né? A gente tem congressos que a equipe vai, sempre está se atualizando, né? Então, e o nosso compromisso é esse, né? A missão que o nosso governador delegou para a gente é exatamente essa, é de deixar um legado positivo, né, aonde a gente atua através da mineração, sabe? Então, a gente tem atuado dessa forma. Eu sou do estado, como eu estava dizendo, né? E fico muito feliz de estar fazendo parte de uma gestão, né, que está comprometida com isso, sabe? Isso muito me orgulha como cidadão baiano, de fato. Então, eu fico muito feliz com isso. E resultado de tudo isso que a gente está lhe falando,
nós estamos trazendo, né, para 2025 a Expo Zibran, né, que depois de décadas, né, a gente está trazendo para a Bahia o maior evento de mineração da América Latina, né, o segundo maior evento de mineração do mundo. Então, em outubro do ano que vem aí, todos estão convidados, né, para participar desse grande evento, extremamente importante para o nosso estado. Obrigado, Carlos Borel, presidente da CBPM, aqui dando essa entrevista maravilhosa e que a gente vai, de alguma forma, acompanhar para outubro, a gente está junto com ele. Com certeza, querido. Borel, obrigado. Prazer, bom trabalho aí. Obrigado, querido. Obrigado. E assim encerra o nosso Band Empresarial, aqui do Fórum Estadual de Infraestrutura, Logística e Transporte. Mas lembrando, terça-feira que vem nós estamos de volta. Não esqueça, terça-feira. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores e a audiência. Sou Azevedo Filho, fique com a gente.